Então, o que foi que acontecia? Olha aqui para mim. Pedro, ele ia entrando na igreja para orar. Na porta da igreja tinha um aleijado. Ele olhou e falou assim, ó. O aleijado pediu esmola. Ele falou, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então o aleijado ficou curado. E ali, o nome de Jesus foi o quê? Glorificado. Você sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram de uma vez só, quando viram o milagre. Quando as autoridades viram isso, falou assim, não, temos que o quê? Frear. Temos que colocar um ponto, senão não podemos deixar essa coisa o quê? Crescer. Por que ele tinha que frear? Então, antigamente, era muito mais fácil do que hoje, o povo o quê? Se influenciar. E com isso, eles iam perder o poder. Por que eles iam perder o poder? Porque eles não iam ter mais autoridade para ditar as regras. Como é que ia ser? Ou como é que ia deixar de ser? Todo mundo comia onde? Na mão dele. E se o povo se libertasse do pecado, se libertasse daquela vida errada e seguisse a quem? A Jesus, ia viver em ordem e decência. E eles não podiam permitir que isso. Então o que foi que ele fez? Ele prendeu Pedro. Ele prendeu os apóstolos porque ele tinha o quê? Autoridade. Então ele pegou e chamou, vem cá rapaz, com que nome, com que mágica você fez esses sinais? Primeiro que ele ia ter o quê? Certeza se ele estava fazendo aquilo em nome de quem? De Jesus, para depois tomar uma providência. Só que a Bíblia fala, olha que coisa forte, é por isso que eu falo, gente, vocês têm que buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa forte, versículo 8. E eu vou te mostrar, olha que mudança. Pedro lá atrás, você conhece a história, Pedro lá atrás, ele fez o quê? Negou Jesus. Por que ele negou Jesus? Com medo de quê? De morrer. Lembra? Que aquele, você parece um deles. O teu jeito de falar te denuncia. Pedro, não, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu juro que não faço parte da turma dele. O galo que cantou. Aí o galo cantou. Mas, olha Pedro aqui já o quê? Transformado. Olha o versículo 8, leia comigo aí. Então Pedro, olha a coisa forte, cheio do Espírito Santo, lhe diz: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome é que este está curado perante vós. Olha que coisa, olha aqui para mim, para quem um dia negou,
Para quem um dia negou. Mas aquele está o quê? Cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Por que Pedro aqui está cheio do Espírito Santo? Porque ele buscou. Porque ele deu ouvido o que Jesus do quê? Ensinava. E é isso que acontece, é isso que vai acontecer. Se você vem aqui e você der ouvido naquilo que Deus está me usando para te ensinar, não tem outro caminho. Você vai receber o Espírito Santo. Amém? E aí, versículo 10, não é isso? Olha só, 10 não, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação, olha que coisa forte, em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Mas olha, o povo seguia o catolicismo, o espiritismo e várias outras religiões. Só que, assim como era antes, hoje não mudou nada, pessoal. O que mudou é que a coisa foi atualizada. O que mudou foi que o mundo desenvolveu a tecnologia, a ciência, o ser humano, ele evoluiu. Então, só mudaram o jeito, mas a regra são as mesmas. Amém, gente? E até você chegar aqui, até eu chegar aqui e entender, compreender e por último, aceitar Jesus como nosso Salvador, foi fácil? Não foi. Não foi. Foi fácil? Não foi. Não foi. E nunca o quê? Será. E o problema não é chegar até aqui. Porque a questão não é chegar. É permanecer até o fim. Se não foi fácil para a gente chegar, imagina para a gente o quê? Permanecer. Porque vai ser isso aqui, ó. Até o fim. Vai ser isso aqui. Amém? E aí, continuando a leitura da Bíblia, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com quem? Jesus. Olha que coisa forte. Eles o quê? Reconheceram, mas não aceitaram. Entendeu? É como hoje. Hoje muita gente reconhece que só Deus o quê? Salva. Mas ela não aceita. Por que, pastor? Porque para aceitar Jesus, nós temos que perder o poder. O poder de quê? De fazer o que a gente quer. O que a gente acha. O que a gente gosta. Para se submeter à autoridade de quem? De Deus. Porque a lei de Deus é uma, mas a lei do mundo é outra. Totalmente diferente. Totalmente ao contrário. Amém? Então, essa é a questão. É o ser humano aceitar a lei de quem? De Deus, para poder
praticar. Porque para que a gente entre no céu, para que a gente venha ter a nossa vida eterna, não tem outro caminho a não ser tomar a nossa cruz e o quê? E seguir. Se a gente está seguindo, tem alguém na nossa frente. Não se segue na frente. Se segue aonde? Atrás. Só que eles queriam seguir Jesus aonde? Na frente. De acordo com as leis dele. Do jeito dele. Da forma dele. Estão entendendo até aí? Então, Pedro continuou o discurso, dizendo assim, ó, vendo, versículo 14, vendo com ele os homens que foram curados, né? Ele viu o paralítico que foi curado, nada tinha que dizer em contrário. Isso é forte, hein? Veja como é que é o quê? A incredulidade. A pessoa incrédula, ela pode ver o que for. E o que é que torna uma pessoa incrédula? É isso. É isso. Ela não querer abrir mão do mundo maligno, porque esse mundo já herdou maligno, para trocar pelo reino de quem? De Deus. Amém, gente? Aí, versículo 15. E mandando sair do Sindério, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém. Isso aqui é forte. É manifestado a todos os habitantes de Jerusalém. Não teve ninguém que o quê? Que não visse a glória de quem? Naquele lugar. Mas quantos se converteram? 3.000. Todo mundo viu, mas só 3.000 se converteram. Continuando. Que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. É forte, não é? Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse, em nome de quem? De Jesus. Olha aí. Mas Pedro e João lhe respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro do que a quem? A Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-lhe mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele
em que se operara essa cura miraculosa. Amém, gente? Agora eu mandei você abrir aonde? Mateus 23. Vamos para Mateus. Então veja bem, antes da gente ler Mateus, vamos concluir essa parte aqui. Vamos concluir essa parte aqui. O que foi que aconteceu então? Eles viram claramente que aqueles homens não iam deixar de falar de quem? De Jesus. Por que eles não iam deixar? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo só teme a quem? A Deus. E mais a nada. Não teme nem a morte. Mais para frente você pode ler. Quarta-feira eu vou ler mais sobre Pedro. Sobre Pedro. Eles pegaram Pedro, prenderam Pedro, queriam apresentar Pedro ao povo para apedrejá-lo. Pedro estava trabalhando, sabe o que? Na cadeia? Dormindo. Para o anjo livrar Pedro da cadeia, onde teve que acordar Pedro. Porque assim é. Quem está cheio do Espírito só teme a quem? A Deus. Então eles viram que nem a morte poderia parar o evangelho de quem? De Cristo. Por que a morte não podia parar? Porque Deus mostrou para ele que até sobre a morte ele tem o quê? O poder. Ressuscitando quem? Jesus. Jesus morreu. Ao terceiro dia fez o quê? Ressuscitou. Não é? Foi levado às alturas. Para que primeiro os discípulos recebessem o Espírito Santo. Para que ele pregasse a salvação e viesse salvar quanto os que crerem. Todos quantos que crerem. Amém? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Então, que eles começaram a se infiltrar no meio do Evangelho. Eles viram que não ia ter como parar. Então eles fizeram o quê? Se infiltraram. Vamos levar, então, a nossa cultura. Vamos levar os nossos costumes para dentro da onde? Do Evangelho. Amém? Só que quando eles viram que aquilo estava sendo combatido, você pode ler Paulo falando, né, os discípulos exortando o povo para que não andasse segundo a carne, sim, segundo o quê? O Espírito. Os discípulos pregando, separando o joio do trigo. Quem é carne, quem é espírito é espírito. O que foi que eles fizeram então? Eles se separaram e começaram a pregar um evangelho diferente. Eles começaram a levar um evangelho diferente do jeito que os discípulos pregavam. Você veja que na cidade todos glorificaram a quem? A Deus. Mas quando se converteram? 3.000. Então a minoria foi que aceitaram Jesus. E a maioria ficaram com quem? Com as autoridades. E eles começaram a lançar ali
um novo o quê? Fundamento. E sempre vai ser assim. Amém? E sempre vai ser o quê? Assim. Sempre você vai ver alguém aqui dentro que não vai o quê? Concordar 100% com o que nós pregamos. Só concorda com o evangelho quem aceita Jesus de todo o coração. Quando você aceita Jesus, olha para o pastor, você aceita o dízimo, você aceita a oferta, você aceita o batismo nas águas, você aceita o casamento, você aceita a verdade, amém? Você aceita a humildade, você aceita a sinceridade. Quando você aceita Jesus, você não aceita a mentira, você não aceita o fingimento, você não aceita a prostituição, você não aceita o engano, você não aceita o ódio, a mágoa onde? No seu coração. Embora você seja uma pessoa falha, porque você é o quê? É ser humano. Você pode até mentir, você pode até, um exemplo, em um momento de fraqueza, se prostituir, mas você não aceita aquilo aonde? Na sua vida. Amém, gente? Por isso que só se levanta quem quer. Quem não quer pode morar 24 horas dentro da igreja, que sempre vai estar vivendo como? No pecado. Amém? Aí, olha o que Deus falou para essa gente aqui no capítulo 23 de Mateus, versículo 13. Olha só, Jesus falou assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecha o reino dos céus. Olha que coisa forte. Fecha o quê? O reino. Mas ele estava onde? Na igreja. Na igreja. E humanamente todo mundo, toda igreja prega o reino de quem? De Deus. Não é assim? Toda igreja evangélica é uma porta do céu. Não se engane. Nem toda a igreja. Olha o que Deus estava falando aqui para essa igreja, para esse povo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque fecha o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, você está vendo aí? E nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificardes fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Você está vendo aí? Deus está falando que o juízo dessas pessoas vão ser pior do que aquelas pessoas que ficaram na macumba, do que os idólatras, do que os traficantes, do que o da prostituta, dos enganadores. O juízo para essas pessoas vão ser mais
severo. Ou seja, pior. A palavra é essa. Amém, gente? E aqui no versículo 20 não, me perdoe. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra. Você está vendo aí? Eles estão onde? No mar e aonde? E na terra. Para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais. Olha que palavra pesada, forte, mas não tem para onde correr. É Deus que está falando. Vos tornais filho do inferno. Olha que essas pessoas são. Filhos do inferno. 2 vezes mais do que vós. Olha aí. É forte ou não é? Ou seja, não tem como ninguém evitar deter esse tipo de pessoas. Os fariseus, os escribas, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que até mesmo são estudadas da Bíblia, estuda a Bíblia, pessoas que muitas vezes têm até cursos de teologias, graduadas, amém? E outras também, que não tem tanto o que? Entendimento, mas mostra uma coisa e é outra. E é outra. Por isso que ele fala assim, ó, maldito seja o quê? O enganador. Amém, gente? E para a gente finalizar e buscar agora o Espírito Santo, eu vou finalizar o último versículo aqui embaixo, em cada você de todo. 23. Quero finalizar com esse versículo aqui. Olha só. Ai de vós, mais uma vez, escribas e fariseus. Você vê que ele não fala em nenhum momento o quê? Com o pecador, com quem caiu. Não, só fala com quem? Escribas e fariseus. Hipócritas. Porque dais, olha aí, o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas se omitir aquelas. Mas era exatamente isso que aquelas autoridades queriam, que convencer a Pedro, a João e todas aquelas pessoas que serviam a quem? A Deus. O que, pastor? Falar de uma coisa, mas omitir a outra. Falar de amor, mas não falar de prostituição. Como hoje. Era o que eles faziam. Dava o dízimo. Cumpriu o quê? O mandamento. Mas não tinha misericórdia. Não tinha justiça. E não tem como você receber o Espírito Santo se você não tomar uma atitude, uma decisão em querer viver em obediência à palavra de quem? De Deus. E para que você faça isso, não tem jeito. Você vai ter que se opor contra tudo e contra todos. Aonde você for nesse mundo, você vai encontrar
Eu ia falar uma pessoa, mas eu estou até sendo muito inocente. Amém? Quem dera que a gente encontrasse somente uma. Mas aonde você for, você vai encontrar um grupo que se opõe à palavra de quem? E vão querer impor o quê? O seu poder, o seu mundo, as suas leis. E você não tem como discutir, debater, questionar, como vencer essas pessoas a vir para o teu lado. Tem um ditado que fala assim, ó: se não pode com ele, junte-se a quem? A ele. É o que acontece quando as pessoas estão na igreja e elas não têm interesse em receber o Espírito. Ela vem para a igreja, mas acaba se juntando a esse grupo. Amém? Por que Pedro e João não se juntou a eles? Porque eles estavam cheios do Espírito. E quem está cheio do Espírito Santo, minha amiga, como eu te falei, só teme a quem? A Deus. Amém, gente? E a pergunta que eu te faço: você quer ser cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Mas para que você venha ser cheia do Espírito Santo, basta somente você buscar? Não, isso aí, Tatiana. Você tem que entregar a sua vida 100% nesse altar. Entregar a vida velha e buscar uma vida nova. Quando eu falo entregar e buscar, é mudar costume, amizades, palavras, pensamentos. E isso não é Deus que vai colocar. É você que busca. É você que coloca. E isso, cada um só busca, só coloca, quando passa a crer. Primeiro passo é crer. E segundo passo é querer. O que, pastor? A sua salvação. Porque no teu caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Amém? Sem mais delongas, vamos buscar o Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar, por gentileza.